Amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, presbítero Anderson. Aleluia. Glória a Deus, querido. A paz do Senhor a todos. Abra comigo a sua Bíblia, mais uma vez, lá em Filipenses. Os irmãos devem estar achando assim, não acaba nunca. Mas glória a Deus, querido. 7ª vez. Cada vez que nós colocamos a estudar 1, 2 ou 3 versículos e ver uma riqueza de informações que o Senhor nos permite trazer para os irmãos. Filipenses capítulo 3, iremos ler o versículo 14. Diz assim a minha tradução, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somente até aí, querido. Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Se puder diminuir um tiquinho esse ventilador aí, por gentileza. Eu quero orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos. Nós somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade de poder expor a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa me dar graça, ousadia, lucidez, triplidez, para ser instrumento do Senhor nessa noite. Que a Tua palavra possa ser rema para corações aqui sedentos e atraídos pelo Teu Santo Espírito Santo. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Querido, o tema da nossa mensagem hoje é: temos um alvo. Temos um alvo. Nós vivemos, querido, em uma sociedade em pleno século 21, onde as pessoas a cada dia mais se baseiam suas vidas nas redes sociais. Nós mesmos gostamos de seguir fulano ou ciclano para basear algumas coisas das nossas vidas que achamos interessante nessas pessoas. Na nossa ignorância, às vezes, miramos nosso alvo nessas pessoas. Miramos por achar que essa pessoa tem uma vida boa, uma família legal, um emprego bacana, um carro legal. Então logo dizemos, eu quero parecer com essa pessoa. O meu alvo é conquistar o que essa pessoa também adquiriu ou conquistou. Então logo eu miro nessa pessoa, eu começo a seguir essa pessoa. Mas, contudo, vamos aprender aqui nessa noite, através de alguns versículos, que Paulo nos orienta que temos verdadeiramente um alvo a ser seguido, um alvo a ser atingido. A igreja tem algo e é despertado por esse algo que é o nosso alvo, Cristo Jesus. Pois bem, nós vemos aqui do versículo 12, se você olhar para a sua Bíblia aí, ao 16, do capítulo 3, que Paulo vai mostrar para os filipenses que seu pensamento naquele exato momento está no presente, no que está acontecendo. E Paulo usa esse trecho aqui, a figura do atletismo. Paulo descreve a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, como as corridas que aconteciam naquela época. Paulo se vê aqui como um atleta que corre celeremente para o seu alvo, para receber o seu prêmio no final da sua corrida. Ele começa a descrever a sua corrida cristã a partir do versículo 12. Olha aí para a sua Bíblia. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado
por Cristo Jesus. Vemos que a primeira parte deste versículo, que Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo tem consciência da sua vida cristã. Ele sabe que ainda não obteve a perfeição em Cristo Jesus, mesmo que ele já houvesse sacrificado a sua vida ou seu serviço para o Senhor. Ele está certo de uma coisa, ele afirma para nós que não tem alcançado ainda a perfeição, que não tem obtido a perfeição em Cristo Jesus. Paulo sabe que a fé em Cristo Jesus é sempre ativa e dinâmica, sempre nos levando adiante, nos impulsionando para frente. Porém, Paulo reconhece aqui para nós que ainda não chegou em um ponto na sua vida espiritual que ele possa dizer ou que ele possa pensar que já atingiu a perfeição em Cristo Jesus. Paulo não se vê com vanglória ou com vaidade dizendo, eu sou perfeito, eu sou o cara. Pelo contrário, querido, Paulo considera um irmão como os outros irmãos, que luta com os demais para alcançar aquilo que Deus preparou para eles. Paulo é sincero, Paulo é verdadeiro, Paulo tem consciência, Paulo tem maturidade. Embora ele tenha sido um homem de Deus, um vaso humano usado pelo Espírito Santo, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e na plantação de igreja, Paulo não considera ter alcançado a perfeição. Paulo quer correr mais, Paulo quer alcançar mais coisas para o reino de Deus. E Paulo continua dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado, Cristo Jesus. E olhe para cá, a palavra prossigo significa aqui no texto e no contexto, correr, avançar rapidamente, para alcançar uma pessoa ou alguma coisa. É uma palavra para indicar o movimento de um velocista durante a sua corrida. A ideia é que ele está correndo velozmente atrás de alguma coisa, como um corredor acelerado, rumo à linha de chegada. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Este é o esforço máximo que Paulo quer fazer para alcançar o seu alvo, que é Cristo Jesus, para fazer a vontade de Cristo. Paulo entendeu que Cristo Jesus havia alcançado no caminho de Damasco, nós sabemos lá através do livro de Atos, e que agora ele deveria seguir em frente, avançando, alcançar a Cristo todos os dias da sua vida. Paulo quebra essa ideia errada que nós temos, que Jesus nos salvou e agora posso ficar parado, e agora posso ficar estacionado, cumprir a minha rotina religiosa. Talvez esse é um dos maiores perigos que nós corremos, que nós crentes corremos, de achar que já alcançamos a perfeição, de ficar satisfeito com nós mesmos, de comparar ou olhar aqueles crentes parados que ficaram por meio do caminho e agora nós se achamos maiores do que eles ou melhores do que eles, mas estacionamos, paramos de percorrer o nosso alvo em direção àquilo a qual nós fomos chamados. Paramos de prosseguir, de avançar em direção a Cristo. E eu te digo, uma evidência da maturidade cristã é a consciência da nossa própria imperfeição. É você ter consciência que você precisa vigiar, que você precisa orar, que você precisa estudar a Bíblia, que você precisa lutar contra o pecado constantemente. Lembra da instrução de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11. Aquele, pois, pensa que está de pé, vigie para que se não caia. A presunção espiritual, querido, é um engano, é um sinal evidente de imaturidade espiritual. Lembra da igreja de Sardes, lá de Apocalipse, que julgava a si mesmo como uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus estava morta. Lembra também da igreja de Laodiceia, se considerava uma igreja rica e abastada, mas Jesus a considerou uma igreja pobre, cega e nua. Lembra da história de Sansão com Dalia,
que pensava que ainda tinha força para vencer os filisteus, quando na realidade já perderam a sua força. Cuidado, muito cuidado com o que você pensa e vive da sua vida espiritual. Cuidado com a sua arrogância, que por achar que tem um cargo na igreja, ou por achar que tem um dom, você pode ficar estacionado, parado, você não precisa prosseguir. Pare de ligar o automático e deixar as coisas acontecer. Avalie sempre a sua vida espiritual, não fique estacionado. Você precisa estar sempre em movimento, você precisa estar sempre caminhando em busca do seu alvo. Nunca ache que você alcançou a perfeição espiritual, somos imperfeitos ainda. Precisamos a todo tempo, querido, estar em vigilância, em constante oração, em constante perseverança em busca de Deus. Precisamos a todo tempo lembrar do Salmo 42, que diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. A nossa sede por Deus tem que ser constante, querendo sempre mais da presença dEle, até porque Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais nós aproximamos dEle, mais vemos que precisamos dEle. Precisamos ter essa maturidade, que não somos perfeitos ainda, e precisamos continuar. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olhe para cá. Quando nós lemos a primeira parte desse versículo, parece que Paulo aqui está fazendo uma repetição do versículo anterior. Ele está dizendo: quanto a mim, não julgo haver alcançado ainda. Parece que Paulo está fazendo novamente uma confissão da sua imperfeição, ou de não ter alcançado a perfeição em Cristo. Paulo nos faz entender que os irmãos da igreja de Filipe estão sendo perturbados por pessoas que imaginam já haver alcançado a perfeição. Esses propagandistas do erro provavelmente baseavam a sua pretensão no fato do que, segundo eles viam e achavam, e se achavam perfeitos. Eles não apenas aceitavam a Jesus como seu Salvador, mas também eram meticulosos em sua adesão aos ritos judaicos. Então se consideravam ter alcançado a perfeição, se consideravam perfeitos. Por isso Paulo dá esse destaque aqui, dá essa ênfase e rejeita essa perfeição dos mestres que estão querendo introduzir na igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo: essa não foi a minha experiência. A escravidão no passado, aos mandamentos, aos ritos externos, me serviu foi de empecilho e não de auxílio para chegar a ter a Cristo. Entretanto, em Cristo e na sua suficiência, estou longe da perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo. A mentalidade de Paulo, querido, é profundamente de um corredor aqui, porque sabemos que um bom corredor não olha para trás diante da sua corrida, ou por cima do ombro para olhar, a fim de calcular que percurso ele já correu. Ele sabe que se fizer isso, ele perderá a velocidade, a direção e pode até perder a corrida. Um bom corredor sabe que é extremamente arriscado olhar para trás enquanto corre. A ideia que Paulo instrui a igreja e quer passar para nós é que um cristão precisa ter os seus olhos fixos no alvo, no final da corrida. O cristão não pode ficar distraído pela preocupação quanto ao passado, quanto ao que aconteceu. Em momento algum ele deve ficar olhando para trás. Essa é a ideia que Paulo quer passar.
O cristão, querido, a todo momento precisa fixar seus olhos no seu alvo, em seu prêmio. Olhar para trás ou viver do passado é um perigo. Lembra da mulher de Ló? Por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina, foi transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, lá em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 26, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito, quis retroceder e pereceu no deserto. Nós, cristãos, crentes, corremos um grande risco na nossa caminhada cristã de querer ir em direção ao nosso alvo, olhando para trás ou com a cabeça no passado. Por isso, essa noite eu te pergunto, querido, o que você precisa deixar do seu passado? O que te prende de fato no seu passado? O que te faz não prosseguir, mas olhar para trás? Pense aí na sua cabeça. O que te trava? O que te paralisa na corrida em parecer mais com o seu alvo, que é Cristo Jesus? Como um bom corredor que corre diante ou de alcançar o final, que não olha para trás, nós precisamos prestar atenção, precisamos aprender com Ele. Precisamos entender que quanto mais nós olharmos para trás, ou quanto mais nós carregarmos coisa do nosso passado, mais pesado fica a corrida em direção ao alvo. Nós precisamos abandonar algumas práticas, nós precisamos abandonar alguns pecados que cometemos em secreto. E te digo mais, sabe por que muitos crentes não progridem na sua caminhada cristã? Porque desde o momento da sua dita conversão, não abandonaram de fato a prática do pecado. Carrega consigo um fardo pesado do pecado, do velho homem, da velha natureza. Carrega consigo ainda a língua grande, a fofoca, a mentira, a soberba, a arrogância, a vaidade, o orgulho, o adultério, a fornicação. Fica pesado a corrida. Não consegue mirar no seu alvo, é perigoso. Mas glória a Deus, querido, que nós estamos aqui nessa noite chuvosa. Glória a Deus que você está aqui, porque essa é a noite que o Senhor separou para você confessar os seus pecados, que você carrega consigo há muito tempo, que tem atrapalhado a sua caminhada cristã. É noite de você abandonar, de você largar, de você buscar em Deus força para deixar esse passado negro, esse passado pesado e avançar em Cristo Jesus. Abra seu coração nessa noite. Abra seu coração nessa noite. Você não saiu da sua casa em vão. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. O Senhor te trouxe aqui para te moldar. O Senhor está aí martelando no seu coração e na sua cabeça. Abandone o seu passado. Você precisa sair daqui nessa noite, olhando para o seu passado como um aprendizado, e não como uma carga, como um fardo que impede você de avançar. É para frente que nós precisamos ir, é para frente que nós devemos correr, é para frente que devemos percorrer a nossa caminhada cristã. Meu irmão, eu te digo nessa noite, Deus não exige de nós em momento nenhum perfeição, mas Ele exige progresso, Ele exige avanço dia após dia. É noite de nós avançarmos em nome de Jesus. É noite de nós prosseguirmos em nome de Jesus. É noite de nós abandonarmos os nossos pecados em nome de Jesus. É noite de nós olharmos para o nosso passado e não viver desse passado ou remoer esse passado. É noite de nós prosseguirmos em nome de Jesus. E aí chegamos aqui no versículo 14. Que
Paulo diz para nós e para aquela igreja: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para cá. A palavra usada aqui para prossigo é o mesmo que Paulo usa no versículo 12. Tem o sentido de esforço, de correr ou avançar rapidamente para alcançar uma pessoa ou alguma coisa. Os gregos daquela época costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. E a ideia que Paulo quer passar aqui é que antes, nós sabemos através do livro de Atos, que ele perseguia os crentes. Agora ele persegue como um caçador a vocação de uma vida em Cristo Jesus. E a palavra aqui traduzida por alvo significa aquilo para o qual alguém fixa os seus olhos. O alvo é aquilo que está diante dos nossos olhos. No caso aqui, o alvo de Paulo é Cristo, ou seja, o apóstolo deseja Cristo de todo o seu coração. Ele deseja ser completamente liberto do pecado. Ele deseja cada dia mais parecer com o seu alvo, que é Cristo Jesus. E aí Paulo nos dá uma outra informação. De alvo ele sai para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos, querido, que toda corrida, no final tem um prêmio, ou tem uma premiação. Naquele tempo das corridas, o vencedor era convocado ali, ir à pista do estádio, a comparecer diante do banco de juiz que ficava observando a corrida, para receber o seu prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros e dinheiro e privilégios. Embora aqui Paulo tenha em mente a corrida para ilustrar essa ideia, nós sabemos que Paulo não está falando de uma corrida terrena, onde o prêmio é perecível, onde o prêmio é passageiro, mas de uma corrida celestial, onde o prêmio é imperecível. Na corrida terrena, nós sabemos que só um ganha o prêmio. Na celestial é diferente. Todos aqueles que amam a Cristo, que nasceram de novo, são vencedores e recebem o prêmio. Se na corrida terrena os atletas correm por causa do dinheiro, da fama, do sucesso e de glamour, na celestial, querido, nós corremos em busca do prêmio, o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Essa é a premiação que Paulo está atrás, e Paulo ilustra que a corrida serve para destacar isso mesmo, que no final da sua caminhada, da sua trajetória, Paulo alcançará o prêmio, a meta, aquilo que ele desejou. Paulo sabe, querido, que esse prêmio refere-se ao encontro com o seu amado Senhor. Ele já havia dito no capítulo 1, no versículo 21, que o morrer é lucro, que estar com Cristo é bem melhor. Paulo já havia esse desejo de estar com o Senhor, e Paulo sabe que vai receber esse prêmio quando ele cruzar a linha de chegada, a fronteira entre esta vida e o céu. É lá que ele receberá esse prêmio. Então nós, cristãos, crentes aqui em pleno século 21, que estamos nessa corrida em direção ao nosso alvo, Cristo Jesus, e do nosso prêmio, a morada eterna com Cristo Jesus, a morada eterna com Cristo. Estamos percorrendo essa caminhada, estamos aí avançando em busca do nosso alvo. Precisamos ter essa esperança viva em nossos corações. Precisamos alegrar nossos corações com essa esperança verdadeira que Paulo está dizendo aqui para nós. Precisamos trazer
para as nossas vidas, essa esperança diante do caos e dos problemas para os nossos corações, o fato de prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa vontade, não olhando para trás, não olhando para as circunstâncias, cremos que então receberemos o nosso prêmio. Esse prêmio será entregue para nós, para mim, para você, quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor voltar. E Ele dirá: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno que eu vos preparei. O que eu quero que você entenda aqui, saia dessa noite pensando, analisando também, é que não obteremos o prêmio da vitória se permanecermos sentados à beira do estádio, à beira do caminho, muito embora a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Somente aqueles que se esforçam, somente aqueles que perseveram até o fim que receberão o prêmio. Eu conto uma história para nós concluirmos. Um fato verídico. Nas Olimpíadas de 1984, com uma atleta suíça por nome Gabriele. Talvez você já tenha visto na internet, foi o ano que eu nasci, mas eu vi as manchetes depois e até hoje conta a história dessa moça que ficou conhecida pela superação que ela teve nos últimos 200 metros da corrida a qual ela participava. Ela ia para chegar no final de um lado para o outro, na pista. Parecia que ela não ia conseguir chegar. Os médicos já estavam do lado, esperando ela cair ou desmaiar ou desanimar. As câmeras mostram que as suas pernas estavam trêmulas. Porém, ela se superou e chegou no final da corrida. Ela conseguiu avançar. Ela usou os seus últimos recursos e conseguiu chegar ao seu alvo. Ela conseguiu vistar aquela fita no final e passar e bater a sua meta. Eu te digo nessa noite, vai valer a pena. Vai valer a pena cada esforço que nós fizemos nessa caminhada, nessa corrida. Então não pare. Eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Não pare no meio da corrida. Beba um gole de água, balance a sua cabeça, mas avance, porque vai valer a pena. Vai valer a pena o sofrimento, a dor, as angústias que vivemos por amor a Cristo, porque naquele dia receberemos dele o nosso prêmio. Como diz Paulo em Romano, nada, mas nada mesmo se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma dor vai se comparar com aquilo que Cristo tem para nós, querido. Então prossiga. Se você está cansado, se você está desanimado, se você está até mesmo parado no meio da caminhada ou da corrida, esta é a noite que o Senhor te trouxe aqui, no poder do Espírito Santo, para pôr você na direção certa, na caminhada certa, em busca do alvo certo, do prêmio certo. Não desanime, não desanime, fique firme, persevere. A esperança para nós, a nossa esperança é renovada nessa noite. Receberemos sim um prêmio do nosso Senhor. Vai valer a pena, meu amado irmão. Cremos nisso, que naquele grande dia o Senhor nos chamará e nos entregará ou nos chamará para o gozo eterno, para o prêmio da vocação, da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então olharemos e observaremos que valeu de fato a pena tudo o que passamos e tudo o que sofremos. Coloque-se de pé. Eu quero orar para nós encerrarmos. Oh Jesus, obrigado. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, bendito.
Eu sei que não é noite de Santa Ceia, mas você vai se avaliar, hein? Você vai olhar para dentro de si. Você vai ver aonde talvez o seu passado tenha pesado na sua caminhada cristã. Ou talvez aonde o seu passado não tenha deixado você prosseguir um pouco mais. Ou talvez você perdeu a direção, o foco, o rumo. Você esqueceu da premiação que o Senhor te dará. Talvez você esteja nesse caminho aqui nessa noite. Ou talvez você precise abandonar algumas práticas. Você está até correndo, mas está pesada a sua corrida. Você está dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo prosseguir. Mas o Senhor te diz: largue este pecado, abandone essa prática. Oh, Ravassor Evantuim. Pense. Somos seres racionais. Pense na sua mentalidade, na sua caminhada cristã. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela exposição da Tua palavra. Como nós cremos dela, nós sabemos que é por ela que somos transformados, é por ela que somos confrontados, e como o Senhor nos confrontou nessa noite. Oh Pai, o Senhor nos confronta como um pai corrige um filho, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor naquele dia quer nos entregar o prêmio, quer nos chamar: vinde bendito de meu filho. Oh Pai, então nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nessa corrida até o céu, nos ajuda a prosseguir cada dia mais, Senhor. Sabemos que não somos seres perfeitos, somos imperfeitos, Deus, mas nos ajuda a progredir, nos ajuda a ter o senso de maturidade espiritual. Não deixa nós parados, estacionados pelo meio do caminho. Não, Deus, nos chama, nos acode. Oh Senhor, nos ajuda com essa palavra, Deus, a remoer em nossos corações no decorrer dessa semana, Deus. Com tudo que recebemos aqui, nos ajuda, Pai, nos apodera com a Tua palavra, Senhor, nos reveste com ela. Oh Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Feche seus olhos no seu lugar. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Aplica ela, Deus, para a nossa prática de vida. Nós queremos prosseguir. Os nossos olhos estão em Ti. Mas quem sabe, Senhor, tem pessoas aqui nessa noite que estão cambaleando, desfalecendo, ruindo pelo caminho. Essa é a noite que o Senhor preparou, esse é o dia que o Senhor fez
para nos tomar pelas mãos e nos colocar de novo no caminho. Essa é a noite que o Senhor nos capacita, essa é a noite que o Senhor nos direciona. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu darei a vocês descanso. É no Senhor que está a nossa força, é no Senhor que nós iremos conseguir vencer. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que saiamos daqui encorajados, que saiamos daqui, Deus, desejosos de sermos aquilo, Deus, que o Senhor sonhou para nós. Aplauda o Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez glorificar ao Senhor pela vida do presbítero Anderson. Essa cena que o presbítero citou, dessa moça, a Gabriele, ela é uma cena icônica. Talvez você já viu e não sabia. Ela vai cambaleando e é sensacional, porque o estádio vai sendo tomado de um impulso, dizendo para ela para ir, para continuar. E ela vai gerando ânimo no seu coração, nos seus passos. Talvez seja isso que você precisa aqui nessa noite. A igreja está aqui para você que está cambaleando, para te dizer: não para, não para. Continua, você vai conseguir, você vai chegar, você vai alcançar, falta pouco. A igreja é para te encorajar, é para te fortalecer. Que você receba isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de celebrar o Senhor. Obrigado pela oportunidade de cantar ao Teu nome, Deus. Que privilégio, Deus. Erguermos as nossas mãos, abrirmos a nossa boca, Deus. Adorar ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Deus. Te agradecemos por isso, Pai. Estamos aqui. E mais ainda, Deus, mais uma vez, mais um culto, mais uma noite que o Senhor falou com a gente. A gente vai sair daqui certos de que Deus veio. E Deus não esteve calado, Deus falou ao nosso coração. Ah, Deus, que saiamos daqui mastigando, repensando, levando em conta aquilo que o Senhor falou, Deus. Pai, continua aplicando essa palavra ao longo da semana. Que nos momentos que o cansaço bater, que o desânimo bater, que os problemas chegarem, que possamos continuar com os olhos fixos no nosso alvo. Que nada roube a nossa atenção, que nada tire o nosso foco. Assim oramos através de Jesus, pedindo ao Senhor que nos dê uma semana debaixo do Teu cuidado, livrando-nos de assalto, de acidente, da maldade do homem desse tempo. Que o Senhor guarde as nossas famílias, as nossas crianças. Guarde, Senhor, os irmãos do grupo de risco. Toma-nos como igreja, como menina dos Teus olhos, Pai. Assim oramos. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.